Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 56, versículo 11, e diz assim: Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? O medo se tornou inerente ao ser humano após o pecado. Quando o casal lá no jardim desobedeceu, o primeiro sentimento que eles sentiram foi o medo. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Adão diz assim: Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Daí em diante, nós já nascemos com esse sentimento de medo. Então, desde o nosso nascimento, a gente perde o calor e a proteção do ventre materno, e o nosso choro, muitas vezes, é de medo de estarmos sós nesse mundo. Até um berço bem quentinho se torna um vale imenso para o bebê. E ele chora para saber se tem alguém por perto. E o colo agora se torna sua maior proteção. Quando ele está no colo, ele consegue descansar, dormir, na certeza de que tem alguém protegendo ele. Então, desde esse momento, nós também sentimos essa carência, essa necessidade de termos alguém que nos proteja, porque é natural do ser humano ter medo. E muitas vezes esse sentimento nos livra de muitas coisas, de tomarmos decisões erradas, de arriscarmos a nossa vida, mas o medo não pode nos paralisar. Se você confia em Deus, diz o salmista, você não vai ter medo. Mesmo que a situação seja medonha, mesmo que seja assustador o vale da sombra e da morte, mas a companhia desse Deus poderoso tira-nos o medo e não nos permite que tenhamos o medo da desconfiança de estarmos sós. Os que confiam sabem que tem um Deus poderoso do seu lado, e mesmo que o medo chegue, ele não pode nos paralisar nem nos destruir. Seja qual for a situação que estamos enfrentando, se confiamos em Deus, não temeremos que isso vai nos destruir. Entende? Então, o que Deus está nos ensinando, e por diversas vezes Ele deixou registrado na sua palavra a frase não temas, é porque Ele sabia que nós íamos ter medo de muitas situações, porque tudo nesse mundo nos assusta. O inimigo o tempo todo tenta nos assustar, nos manter paralisados pelo medo. Então, o que o salmista está nos ensinando é que aqueles que confiam no Senhor, mesmo que passe por situações difíceis, eles não vão temer que aquela situação venha a lhes destruir, porque poderoso é aquele que está do nosso lado. Então, quando a gente tem medo da situação, que essa situação seja mais forte do que nós, é porque estamos confiando na gente mesmo. Mas quando você confia no Senhor, você tem a coragem de enfrentar os seus medos, na certeza de que Deus é quem guerreia por você. O mesmo salmista que escreveu o Salmo 56 é o mesmo que escreveu o Salmo 23, quando ele diz assim, lá no 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Eu não temo porque eu sou corajoso, mas sim porque Ele está comigo. Entende? Eu tenho uma coragem porque Ele está do meu lado. Então Ele nunca perdeu uma guerra. Eu estou do lado vencedor. Então se eu estou com Deus, eu sou mais que vencedor.
Mas não é por minha coragem, não é por minha força. Esse salmista que fala que não é para ter medo, ele nunca confiou na sua força, na sua coragem ou em 5 pedrinhas. Mas ele sempre confiou em Deus. Por isso que ele enfrenta o urso, por isso que ele enfrenta o leão, por isso que ele enfrenta o gigante, por isso que ele enfrentou um rei enciumado, ele enfrentou um filho traidor, ele enfrentou grandes exércitos inimigos, porque ele sabia que Deus estava com ele. Por isso que lá em 1 Samuel 17:45, quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz ao gigante: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Deus dos exércitos. Olha só a frase que ele está dizendo, e é essa que você também tem que dizer para tudo que se levantar contra você. Não importa o que o inimigo use de armas, você tem que dizer: você vai usar isso contra mim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Era impossível que um menino vencesse um gigante, mas era impossível um gigante vencer um menino que confiava em Deus. Entende? Então, não era as 5 pedrinhas. Davi poderia chegar lá e dizer assim: eu sou forte, eu já venci várias pessoas, eu vou vencer você, e agora com essa minha arma aqui eu vou te destruir. No entanto, ele não diz isso. Também você não deve dizer: eu vou enfrentar porque eu sou forte, porque eu estudei, porque eu consigo. Não. Nós vamos porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E Ele nos fará mais que vencedores. Com Ele eu posso todas as coisas. Ele é a minha força. É Ele quem me exalta. É Ele quem vence as minhas guerras. É Ele o meu homem de guerra, como diz Jeremias. É Ele que vai adiante, abrindo portas, levantando pessoas, destruindo obstáculos para que eu passe. Ele sabe que eu sou apenas uma ovelha e por isso Ele se coloca como meu pastor. E mesmo que nós passemos pelo vale, passaremos juntos e com Ele a gente consegue, como uma criança que tem medo do escuro, mas segura firme a mão do seu pai. Da mesma forma, vocês sempre vencerão quando vocês confiarem no Senhor. Quando eu confio no Senhor, eu me torno uma dupla invencível. Por isso que o inimigo não consegue me destruir, mesmo eu sendo fraco, um pecador, alguém que ainda está aprendendo a andar como uma criança indefesa. Mas ele, sendo tão forte, não consegue me vencer, porque poderoso é aquele que me esconde debaixo de suas asas, aquele que se torna o meu esconderijo, aquele que me coloca nos ombros e não deixa que o inimigo toque em mim. Seja qual for a situação, eu posso sim passar pelo vale, eu posso sofrer o medo do que eu não conheço. Mas se eu estou com aquele que eu conheço, se ele é íntimo meu, se ele é meu amigo, se ele é o meu Deus Todo-Poderoso, nada poderá me vencer, porque Ele está comigo, Ele é a minha força. Você crê nisso? Se você crê nisso, você vai sair para esse novo dia com essa certeza no seu coração. Deus vai vencer por mim. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que Ele diz que colocará debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos. Porque Ele pelejará por nós e Ele sempre vence. Aquele que está com você sempre vence. Mesmo que você tenha tido uma vida terrível, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis nesse momento, você é mais que vencedor, porque essas situações não conseguiram te destruir. Olha você aí.
todo arranhado, todo machucado, mas está aqui, provando para o inimigo que forte é teu Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que venha conosco nesse novo dia. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos por tua companhia poderosa ao nosso lado. Como uma ovelhinha frágil, nós seríamos uma presa muito fácil para o inimigo, que é um lobo voraz. Mas olha nós aqui, Senhor Deus, arranhados, machucados, mas estamos vivos porque o Senhor nos sustenta. O Senhor luta por nós. É o Senhor que peleja. É o Senhor que é o grande comandante. É o Senhor que merece toda honra e toda glória. É o Senhor que corre ao nosso socorro. Quando Adão teve medo, o Senhor correu para dizer: eu estou aqui, eu posso resolver essa situação. Quando o barquinho dos discípulos começou a afundar, eis que sobre as águas chegou aquele que gritou: não temas, sou eu vou ajudar vocês. E o Senhor acalmou o mar, parou o vento e fez cessar aquela tormenta. O Senhor é Deus que vai e fecha a boca dos leões. É o Deus que tira o poder do fogo e não permite que ele nos queime. É o Senhor que atravessa conosco os grandes mares. É o Senhor que faz jorrar a água da pedra. É o Senhor que está na frente nos dando a vitória. Nós somos mais que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Nós não confiamos na nossa força, no nosso braço. Nós confiamos em Jesus. E por isso nós sempre vencemos. Porque o Senhor está conosco e o inimigo não pode nos tocar enquanto estivermos debaixo de tuas asas poderosas. Obrigado pelo novo dia, pelas misericórdias renovadas, pela força que o Senhor projeta em nós, porque nós não somos fortes, nós somos fortalecidos no Senhor. E por isso nós vamos sair para vencer, porque vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E nós oramos isso em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Paz para todos é o que eu desejo para vocês.